Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Então vamos começar, principalmente pelas férias. Vocês estarem aqui nas férias. Férias é lugar de descansar, né? E a gente aqui fazendo um projeto desse. Nossa questão, como compreender? Compreender o próprio corpo fluídico, as diferenças de opiniões que acontecem sobre ele e etc. Nós vamos fazer esse estudo com essa intenção. As obras fundamentais, outras andarão em torno do tema aqui apresentado. Na verdade, nós preparamos isso para uma conversa íntima com instrutores, dirigentes e médiuns do CEFAC. Como houve outros interesses, nós abrimos, mas para o pessoal aí que tenha alguma relação ou com a casa ou com pessoas da casa, inclusive os estudantes. E nós faremos mais 3 reuniões aí para frente. Olha, se vocês não gostarem muito da reunião de hoje, lembrem-se, a próxima vai ser muito melhor. Não estou brincando não. E a última vai ser muito melhor que as anteriores. Olha, na verdade, a sequência de tudo no Espiritismo foi Kardec, Rustem e Áureo, relativamente a esses autores. Mas o nosso assunto vai ser Rustem, Kardec e Áureo, porque o assunto que nós vamos estudar foi ele que levantou. Temos que começar com quem levantou a tese. E a minha tarefa, meus irmãos, é só essa. Eu me dediquei, concentrei, trabalhei a mente para evitar minhas opiniões o quanto possível, mas é impossível evitar, é evidente, para fazer justiça a cada autor, ao seu mérito, à sua grandeza, aos seus conteúdos, à sua beleza de informação. Então, caminhemos. Olha, o 7º Congresso Rustem nos dá uma interessante informação a respeito de conteúdos possíveis na obra de Rustem, que evidentemente é a que começa a questão. Por exemplo, esse aí vocês têm muita informação sobre ele, de alguma forma nós já conhecemos, médiuns, etc. É o filho do Dr. Thyssen, presidente da FEB, que publicou o livro Universo e Vida durante a sua gestão. Ele é médico, esse homem, e também é físico. Olha o tema que ele apresentou no 7º Congresso Rustem, que foi no Rio de Janeiro esse ano. Num centro espírita que o papai frequentou e que adorou o presidente e tinha um respeito imenso por ele, pela sua capacidade de fazer desobsessão, pelo amor que ele tinha, os conhecimentos e as variáveis mediúnicas de que era portador. Esse aí vocês conhecem também. É o autor do livro Desobsessão, aquele grosso, que nós usamos muito e apresentamos nos nossos estudos. Ele apresentou esse livro aqui, né? Interessante que eu me lembro que ele botou o livro em pé e disse: livro bom é assim, que fica em pé. É grosso, né? Vejam os assuntos que eles apresentaram, extraídos da obra de Rustem. Os conceitos, as ideias, etc. Esse ano que vem, o Congresso Rustem vai ser em Brasília. Movimento espírita. Sinalização a respeito destes autores. Vamos começar
por essa questão que é muito interessante para movimentar ideias. Sobre Kardec, o movimento espírita ou aceita ou não é espírita, porque espiritismo começou com a base Kardec. Rustem, não se sabe quanto de vermelho existe, mas existe muito. Áureo, por consequência, também porque ele adotou a tese de Rustem no capítulo 7º, O Filho do Homem, e em outros capítulos a respeito da criação dos seres, sua evolução e etc. Vocês acham que o Cefac poderia se enquadrar dentro dessas faixas vermelhas que estão aí? Olha, eu não sei. Eu sei que tem gente que pode não gostar de Rustem aqui dentro, e nós nunca nos preocupamos com isso, e nem queremos mudar a cabeça de ninguém, mas queremos mostrar como nós pensamos e abordamos a questão aqui na nossa casa. Na verdade, nós desejamos, com esse trabalho, fazer o seguinte: o óbvio, esse amarelo, para aqueles que não têm maior interesse, que não estão atraídos por esse estudo. Ninguém é obrigado a estar verde na questão Rustem, na questão do corpo fluídico, de Jesus, etc. Ninguém, absolutamente. Mas dentro da casa, ser contra, na verdade, não é necessário. Os espíritos nos promoveram há muito tempo com essas ideias: estuda, observa e experimenta. Em consequência disso, nós andamos por esses caminhos e não temos nenhuma, vamos dizer assim, nada contra. Só trouxe felicidade para a gente. E quem não conhece a história, olha, cursos, disciplina, cantos, magnetismo no centro espírita, etc. Foi uma coisa fantástica uns anos atrás. Muito bem. Palmas, corrente, corpo fluídico, nós ainda estamos lutando com essa temática dentro do movimento espírita. Não existe simpatia geral sobre isso. E pelo jeito não vai existir durante muito tempo aí pela frente. Nosso objetivo exclusivo nesse curso inteiro, são 4 reuniões, é esse: evitar possíveis bloqueios nos estudos dos evangelhos. Só isso. Por quê? Porque os estudos dos evangelhos se ampliam com as informações existentes, por exemplo, na obra de Rustem. Então, nosso direcionamento é o Cefac. Nós não estamos querendo fazer isso para o movimento espírita em geral, é para o Cefac. Vocês querem ver uma aplicação prática disso? O Evangelho segundo o Espiritismo aborda 840 versículos em 479 páginas nas edições francesas. E a obra de Rustem, 3.820 versículos em 1926 páginas. A obra de Rustem aborda todos os evangelistas. Toda a obra dos evangelistas. Bom, mas então ele é melhor do que Kardec? Isso não, meu amigo. Kardec filtrou dos evangelhos o quê? O tema moral, que é o que nós mais necessitamos, que é o que mais alimenta nossas almas e os nossos estudos aqui na fraternidade. Mas nada impede que nós estudemos os outros temas na obra de Rustem, por exemplo.
porque todos os versículos foram abordados e muita coisa muito especial a gente encontra lá. Muito bem. Isso não é orientação minha, não. É de Kardec. A última obra de Kardec é essa aí, um catálogo, que ele titulou Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. E ele colocou os 4 evangelhos de Rustem como complementares da doutrina espírita. Portanto, vocês não estão em cima da minha opinião pessoal. A opinião, a sugestão é de Kardec. Qualquer um pode verificar isso na internet. Só procurar pelos títulos e andar pelas obras. Isso aí eu tirei da internet, viu, gente? Mas de vez em quando chega alguém para mim e diz assim, aquele grande orador, espírita nobre e respeitável, de grande conhecimento, é contra Rustem. Eu digo, é? Muito bem. E são muitos. E são vários. Inclusive, que andam por aqui. As obras deles têm conteúdos contrários à tese de Rustem, tese do corpo fluídico. Aí eu digo, tudo bem. Mas vamos ver o que disse Bezerra de Menezes por ele mesmo. Porque ele estava encarnado e era presidente da Federação Espírita Brasileira. E escrevia para essa Gazeta de Notícias. Acompanhemos. Começa aí, Dirceia. Olha, deixa eu explicar. Está sem som? Perguntaram para ele se devia ou não estudar Rustem, os evangelhos de Rustem. Então, ele deu essa resposta lá no jornal. Vê aí se está ligado, Américo. Tá não? Kardec e Rustem não divergem no que é essencial, mas sim nos modos de compreender a verdade. Porque esta, sendo absoluta, aparece-nos sob 1000 faces relativas. Relativas ao nosso grau de adiantamento intelectual e moral, que um não pode dispensar o outro. Com as asas de um pássaro, não se podem dispensar, para o fim de ele elevar-se às alturas. É, pois, um livro precioso e sagrado, o de Rustem. Américo. Rustem, em muitos pontos, vai além de Kardec, porque é inspirado como este. Mas teve por missão dizer o que este não podia, em razão do atraso da humanidade. Bom, essa então é um artigo que está na internet. Vocês podem verificar, só procurar. Bezerra de Menezes, Gazeta de Notícias, basta botar essa data, 1897, que aparece. Mas, vejamos. Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. Então, ele faz uma afirmativa que é uma orientação, gente. Ele deu uma orientação para o movimento espírita.
são auxiliares de Allan Kardec. Rustem, em primeiro lugar da lista dele, lá, Leon Denis Delane e Flammarion. Então, Humberto de Campos, por Chico Xavier. Mas, vamos ver o próprio Chico Xavier comentando a nova edição da obra de Rustem, dirigindo uma carta ao presidente da FEB naquele ano, 46. Carta Vantuil de Freitas, constante desse livro aí da Sueli Caldas Schubert, publicado pela FEB. Aguardo com muito interesse a nova edição do Rustem, 25 de setembro de 46. Constituirá um grande serviço à causa da verdade e do bem, nos moldes de que me tens dado notícias. Grande serviço à causa da verdade e do bem. Vocês acham que o Chico ia escrever isso para agradar a Vantuil de Freitas? Ele era homem de colocar brincadeira nos seus atos espíritas. Agora vamos ao tradutor da obra de Rustem, Guilhom Ribeiro, presidente da FEB. Encerra toda uma revelação de verdades divinas que ainda em nenhuma outra fora dada ao homem entrever. Olha o que ele afirma, verdades divinas. Então, muito bem. E ele abre o livro, que são 4 volumes, como tradutor, e faz uma espécie de apresentação do trabalho que fez. Estudo completo de todos os escritos dos 4 evangelistas à luz da doutrina espírita. Os 3 primeiros volumes são destinados às elucidações de Mateus, Marcos e Lucas. O último, às elucidações de João e dos mandamentos recebidos por Moisés. É obra de estudo, de meditação metódica e de consulta. É uma obra que eu assinalei a consulta porque é onde eu uso ela com frequência. Eu uso para consulta, realmente. O motivo disso nós vamos ver mais para frente. Os resumos nas margens não se encontram no original e permitiram a organização de um índice remissivo. Esse resumo nas margens, porque são 4 volumes grossos, né? Foi ele que fez. E ajudam muito a gente a entrar e procurar os assuntos dentro do livro. E o índice remissivo é fantástico. Você pega qualquer item lá de Mateus, João, Marcos, etc. E você chega naquele ponto com a maior facilidade, dentro dos 4 volumes. Então, é uma apresentação sumária da sumária apresentação que o tradutor fez. Eu estou só passando para aqueles que desconhecem realmente os conteúdos. Nesta apresentação de hoje aqui, nós vamos apenas, de cada autor, apresentar seu método e depois as dimensões do Cristo. Nas próximas 3 reuniões, a primeira, referências do corpo fluido de Rustem, a segunda, de Kardec, e a terceira, de Áureo. Não percam. Não percam. Essas outras são muito boas. Olha o que eu estou falando. Eu tinha que fazer essa apresentação geral.
Mas quando a gente mergulhar nos conteúdos, a satisfação vai ser grande, eu acho. Pelo menos eu acho. Tá bom? Então vamos lá. Kardec, o método de Kardec. Por que eu estou apresentando isso? Porque é necessário fazer essa passagem recordativa no método de Kardec para entender a análise que Kardec fez da obra de Rustem. Porque sem entender o que Kardec estava falando, as palavras de Kardec ficam incompreensíveis. E para mim, na minha avaliação pessoal, são a causa desses conflitos que acontecem no movimento espírita, principalmente entre aqueles que não estudam muito as questões. Porque tem aqueles cérebros privilegiados, pessoas muito inteligentes, que quando não gostam, você não consegue nada com eles, porque eles sabem muito mais do que a gente, em termos de conhecimento, de capacidade pessoal, de guardar coisas, etc. Mas nós, trabalhando com conceitos sólidos, podemos perfeitamente pisar em bases sólidas. Que eles sejam como são, respeitemos-los. Mas nós podemos caminhar, sim, com segurança neste caminho desta análise, desta verificação dos conceitos, etc. Olha aí, para Kardec, olha como é que ele enxergava as coisas. Ele debatia as ideias e não se submetia a argumentos de autoridade, como toda ciência. Nenhum cientista aceita uma coisa porque alguém muito importante falou lá. Ele aceita a coisa que pode ser verificada e foi verificada em diversas circunstâncias, nos diferentes laboratórios especializados para aquelas questões. Então, vejam o que Kardec afirma aí em Obras Póstumas, segunda parte. Espíritos são meros informantes, sem exceção. Se vier uma mensagem, Lucas, Mateus, João, Jesus, ele vai analisar o conteúdo, vai fazer reflexões racionais, porque Kardec era a própria razão encarnada, para poder aceitar a mensagem. Olha como é que ele fazia com os diferentes temas. Ele passava os temas para diferentes espíritos, por diferentes médios que não se conheciam, em até referências diversas de países, continentes, cidades e épocas, estudando, analisando e comparando. Todos os cuidados de Kardec para estabelecer as bases sólidas de uma nova ciência, que é o Espiritismo. O controle universal. Única garantia séria do ensino dos espíritos. O que é esse controle universal? Verificar se todas as opiniões individuais dos espíritos formam uma opinião universal. Isto para os princípios fundamentais da doutrina. Não é para assuntos pertinentes ao interesse particular de pessoas, mas para os princípios da doutrina espírita. Então, a opinião universal, quando nós pensamos na questão Rustem, nós verificamos de imediato com estas duas apresentações de slides que fiz agora, que Kardec haveria de ter problemas com
abordagem de Rustem. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Como é que Kardec tratava os fatos e as instruções? Grupava os fatos, correlacionava-os, comparava, analisava, estudava as analogias, as diferenças, as aplicações. É ele que escreve isso em Gênesis, capítulo 1. E com as instruções dos Espíritos, ele reuniu os documentos, dados em pontos diversos sobre todos os assuntos. Quando a gente fala assim, a doutrina espírita veio dos Espíritos. E ele escreveu isso, realmente. A tese é dos Espíritos, a informação é dos Espíritos, mas o trabalho de Kardec é alguma coisa gigantesca. E lembrem-se, vocês estão vendo aí uma vela. Naquele tempo, não tinha luz elétrica, não. Ele trabalhava até altas horas da noite. Existem referências de que ele dormia apenas 4 horas por noite para poder dar cabo do trabalho da codificação. E ele ainda afirma: aceito a verdade tornada evidente, embora contrária às minhas opiniões. Tornada evidente. Evidência é luz. Luz completamente iluminada pela razão em todos os seus aspectos. Inclusive, ele tem uma afirmativa interessante: só considerava algo aceitável depois que ele verificava todos os pontos, todas as abordagens e todas as fronteiras daquele assunto. Em outras palavras, claro. A síntese filosófica, como é que ele fazia? Fundia todas as respostas, coordenadas, classificadas, retocadas no silêncio da meditação. Por isso é que o Livro dos Espíritos é a resposta de uma porção de espíritos, se a gente lê, parece que é de um só. Porque é um só mesmo. Allan Kardec trabalhando as ideias de uma multidão de espíritos que ele conferia, e fazia isso que está escrito aí no quadro e que vocês estão lendo. É assim que ele trabalhava. E depois que lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, no 1º de janeiro, em janeiro de 50, ele já lançou a Revista Espírita para fazer uma comunicação social, democratizando o conhecimento, dando oportunidade a que o público também se manifestasse a respeito dos temas. Ele discutia com pessoas de vários locais em que ele tinha comunicação. E a comunicação naquele tempo não era com internet, não, gente. Vocês sabem como é que era? Cavalo. Cavalo. Correr era a cavalo. Agora vamos ver os métodos de Rustem e de Áureo. Vamos comparar. Só para a gente entender as questões relativas nas próximas reuniões, para a gente ficar apto a poder conversar alguma coisa a mais. Rustem, revelação de espíritos. Os espíritos eram vários, mas nem tantos, não eram muitos não. Médiums, uma médium, Madame Collignon. Diferença é grande, não é não? Diferença é grande. O que Kardec faria com uma informação vinda através de um mecanismo desse? Ele iria destrinchar, é ou não é?
com esses simples conceitos que eu mostrei. E tem muitos mais detalhamentos na obra que ele faz a respeito do seu método. Está lá em A Gênese, capítulo 1. O áureo. Revelação do Espírito Áureo. Médium, Hernani, Trindade, Santana. Um espírito por um médium. Kardec não fez análise porque isso é coisa recente. Fez 25 anos, me parece que o ano passado. Não é? Mas vocês vejam a diferença de coisa. Chico Xavier. Chico Xavier foi médium de uma multidão de espíritos. Mas, se nós fôssemos verificar a tese de Kardec do seu método experimental, da opinião universal, por diferentes médios, diferentes espíritos, nós não íamos chegar a conclusão nenhuma sobre os conteúdos que vieram depois dele. Eu estou abordando a tese só para a gente amadurecer na questão do método de Allan Kardec. Porque muita gente fala muita coisa, mas não pensa no que está falando. Só Kardec utilizou aquele método experimental e os que tentaram fazer depois dele não conseguiram nada. Eu mesmo acompanhei muitos artigos, perdi meu tempo, porque quando mais jovem eu ficava interessadíssimo nessas questões. Hoje eu nem ligo, porque eu já sei o resultado. Né? Eu já sei, é impossível o camarada fazer opinião universal sobre qualquer tese espírita. Hoje os espíritos já sumiram do mapa. Eles vêm, dão a mensagem por um médium, se o médium é bom, a mensagem é perfeitamente compatível com a ideia do espírito. Se o médium é mau, ele já deturpa logo o que o espírito está falando, etc., conforme suas opiniões, etc. Então, eu estou falando isso, gente, é para a gente amadurecer a respeito da análise que podemos fazer das coisas que vêm do mundo espiritual. Principalmente quando entra a questão Kardec no meio. Olha, mas Rustem fazia um pouco daquilo que Kardec fez, porque apesar de ser só uma médium, ele reunia os temas, organizava, as coisas não vieram na ordem, não. As coisas não chegaram pela médium. Capítulo 1 de Mateus, versículo 1, 2, 3, não. As coisas vinham. Então ele tinha que colocar em ordem, organizar, e ele fazia perguntas para os espíritos. Isso eu aprendi num livro muito especial que me deram a respeito de vida e obra de Rustem, que é toda uma pesquisa fantástica. Eu não sei como é que esses camaradas conseguem dedicar o seu tempo, a sua atenção, suas energias para uma pesquisa dessa natureza. Já o espírito áureo, como é que a gente poderia focalizar a questão do método? Bom, é um espírito se comunicando por um médium e o espírito explica as coisas através dos conceitos da ciência humana, ou das ciências que nós já temos acesso, tanto as sociais como as da natureza, que nós temos nos nossos livros. Então, vejam bem como são as coisas. E nós vamos andar por esses caminhos nas 3 próximas reuniões. Vocês estão me entendendo? Não é com o brilho do intelectual brilhante, mas é com o esforço do carregador de peso que sou eu aqui, tá bom, gente? Foco do nosso estudo. Olha essa frase de Allan Kardec. Lê aí, Disser. A parte moral dos ensinos do Cristo é a fundamental, porque é a única que pode tornar
os homens melhores. As outras partes podem tornar os homens piores, gerando conflitos, brigas e etc. É ou não é? Mas nós não vamos tratar neste curso da parte moral. Não vamos. Nós já tratamos no estudo mensal do Evangelho, etc, etc. Nós vamos, neste estudo, tratar exatamente, olha, as nossas pretensões, gente, do corpo fluídico do Cristo. Olha onde nós estamos nos metendo. Olha onde nós assumimos a responsabilidade de fazer estudos para impedir bloqueios nos estudos da parte moral. Vocês estão me entendendo? O nosso esforço? Vocês estão me entendendo? Agora nós vamos falar da superioridade de Jesus. É onde todos esses autores têm opinião que se ajustam. E eu acho que a opinião é universal. Não é universal porque são de poucos autores, mas elas coincidem exatamente. Allan Kardec diz o seguinte. Leia aí, mano. Pela revolução que seus ensinamentos operou no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Então, a superioridade de Jesus é visível aos homens. Basta que os homens olhem com os olhos do Espírito. E compreendam que não é um acaso o que aconteceu no mundo. Depois de Jesus, a mudança nas leis das nações, no comportamento humano, no estímulo às religiões, as mudanças na família, etc. Nas relações entre os povos, onde havia a escravidão e a guerra alimentada de uma forma cruel, continuou havendo guerras, etc., mas dentro de outros princípios, mesmo que hipócritas às vezes, a gente sabe, mas o evangelhão lá sempre por trás, provocando reflexões mais graves e exercícios de intelectualidade voltada para as coisas mais nobres, no sentido espiritual da vida. Vocês já conhecem essas coisas. Eu já mostrei para vocês. Está até na internet. Veja bem. A superioridade do Cristo também é vista pelos Espíritos. Leia aí. A superioridade do Cristo é vista pelos Espíritos. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Salmo 147, atribuído a Davi. 1000 anos antes da vinda do Cristo. Se afirmava, através da orientação espiritual, que ele conhecia o universo. E chamava as estrelas pelo nome. E o seu poder era infinito. Vista por São João. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os Messias são espíritos puros, presidem a formação dos mundos
e a harmonia geral do universo. Pouca gente percebeu que Allan Kardec também falou isso. Está lá no livro Céu e Inferno. Presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Ou seja, ele também sabia da grandeza do Cristo, como depois dele foi explicitada. Mas ele colocou de uma forma que a gente nem achava que era tão claro o que ele estava dizendo. É ou não é? De acordo? A superioridade do Cristo ainda presidiu a formação do planeta. De pureza perfeita, é o protetor e o governador da Terra. Foi direto. Foi o primeiro que explicitou com clareza absoluta que ele era na Terra o gerente de tudo, desde a sua formação. Ele, na formação da Terra. Cocriação em plano maior. Os grandes devas ou arcanjos tomam o fluido cósmico e convertem-no em habitações cósmicas. Isso está em Evolução em Dois Mundos, logo na frente, no primeiro capítulo lá. A gente às vezes não percebe, né? André Luiz, evidentemente, está confirmando que é o Cristo que está por trás do nosso processo terráqueo. Cocriação em plano maior. E ele diz aqui, ó, não é só um que faz isso, não. São vários. Ele não diz aqui que a Terra foi o Cristo, mas vocês vejam que o conceito é genérico para as almas que alcançaram esses conhecimentos, essas aberturas mentais. Os Cristos de Deus, parteiros de mundos e pastores de humanidades, não só vigiam e governam as vias lácteas, como organizam e protegem os ovos cósmicos de que nascem as galáxias. Pronto. O Espírito Áureo, através de Hernandes Santana, confirma André Luiz, né, naquela passagem anterior. Os Cristos de Deus, tal. E dentro do conteúdo da obra, ele confirma também a questão do nosso planeta com Jesus. Mas quem botou o dedo em vários dos aspectos da ligação de Jesus com o nosso planeta desde o princípio foi Emmanuel, através de Chico, em A Caminho da Luz. Vocês já conhecem isso, mas nós precisamos destes conceitos para poder suportar com prazer os próximos estudos, que são muito interessantes. Não desanime. Não desanime. Leia aí. A ciência viu o surgimento da Terra, mas não viu Jesus acompanhando-a desde o princípio. É isso aí. Quer coisa mais clara que essa?
O Cristo está no comando da sua organização e da sua direção. Na formação da Terra, está lá, em A Caminho da Luz. Ele comanda a força de equilíbrio, as leis matemáticas, as matérias ignescentes, as forças telúricas, o teatro da vida. Sob a orientação de Jesus, a decisão da formação da Lua, como âncora do equilíbrio terrestre, atuar na criação e reprodução de todas as espécies. Sob a orientação de Jesus, surge na Terra água, a crosta solidificada. E o hidrogênio, o oxigênio, está lá, a caminho da luz. A vida. Jesus, com seus auxiliares, organizou o cenário da vida, a pressão atmosférica, ionosfera e estratosfera, usinas de ozônio. Está lá, em A Caminho da Luz. Os primeiros passos para a vida organizada. Nuvens de formações cósmicas. De forças cósmicas. De forças cósmicas. Jesus com seus auxiliares. Foram os germes dos primeiros homens. Germe. Que evoluíram, etc, etc, no processo que a ciência humana pesquisa. Para a nossa felicidade. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, os artistas da espiritualidade foram convocados pelo Cristo para estabelecer as formas. O ideal de beleza foi um dos seus objetivos, a célula. Está lá. É claro que com outras palavras, mas é assim na obra de A Caminho da Lua, Emmanuel. Os primeiros habitantes da Terra. Planos do mundo espiritual. Das amebas nos oceanos aos polipeiros. De uma para múltiplas células. Sabedoria do Cristo. As formas de todos os reinos da natureza. Adaptar os fluidos da vida às condições físicas do planeta. Construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Sabedoria do Cristo. Então, quando a gente olha para esse nosso mundo, meus irmãos, se a gente fixar essas ideias e amá-las, a gente começa a ver o Cristo por trás dos processos. Até quando nós nos alimentamos. Afinal, muitos de nós ficam agradecendo ao agricultor. Tudo bem, merece mesmo. Mas o que está por trás da agricultura, hein? As sementes das coisas. Bom, múltiplas reflexões. A elaboração paciente das formas. Crustáceos marinhos, batráquios. Oficina de ensaios monstruosos. Animais horrendos das eras primitivas, prevendo as necessidades do porvir. Tudo sob o comando do Cristo. E vejam bem, experimentação.
Não existe um mundo no universo igual ao outro. Então, é necessário experimentar, sim. Apesar desses trilhões de estrelas carregadas de planetas, de sistemas de vida, não existe nada igual, meus irmãos. Tudo é fruto do conhecimento e da experimentação. Por isso é que nós temos uma verdadeira abertura de infinito para o nosso progresso. Tudo sob comando do Cristo. Sob a orientação do Cristo, antepassados do homem, os antropóides. A definitiva transição. Experimentos dos prepostos de Jesus. Mundo espiritual para o mundo físico. Exatamente. Emmanuel explica que essa transição foi realizada nos dois planos, físico e espiritual. Daí a grande dificuldade de se encontrar todos os elos dos procedimentos da materialização do homem, conforme é pesquisado. Até a grande transição, que foi experimentos dos prepostos de Jesus. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, foi dirigido, orientado, aprovado, acompanhado por essa alma que Deus colocou para nos comandar. E é por isso mesmo que fazemos esta reflexão. De quem nós estamos falando? Muito bom nos colocarmos com o sentimento de fragilidade, pequenez, aprendizagem, humildade. Impossível o pó definir a luz. Impossível o ignorante conhecer o infinito. Nós estamos diante dele como sombras no seu reino de luz. E é um reino muito mal representado nessa imagem, porque transcende o próprio planeta, as limitações do espaço e do tempo. Porque para nós, cuja idade desconhecemos, saber que o Cristo, quando a Terra foi formada há 4 bilhões e 600 milhões de anos, ele já era o Cristo, com esta grandeza de tudo poder realizar. E ele teve para conosco a paciência, a humildade, a tolerância de se apresentar como homem na terra e ser massacrado por nós. Portanto, meus irmãos, fica aí lançadas as ideias que julguei necessárias, básicas, fundamentais, para podermos entrar com uma certa segurança, nos estudos que vamos realizar nas próximas reuniões. Não percam. Não percam, por favor. Que esse auditório não fique vazio na próxima vez, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos.